Ora, bem-vindos a mais um vídeo. Decidi fazer este vídeo com alguma urgência devido ao facto dos mercados americanos estarem em níveis muito críticos. Portanto, podemos ver aqui no diário que perdemos a tendência de subida. Estamos agora a fazer um reteste por baixo destas resistências das médias móveis e destas linhas de tendência. E a minha expectativa aqui é que se começarmos a rejeitar e se perdermos estes níveis inferiores, iremos certamente obter movimentos de descida mais exacerbados que se podem até revelar como uma recessão nos Estados Unidos, como é que já vimos no Covid, ou potencialmente ainda maior, como vimos em 2018, ou potencialmente ainda maior, mas no mínimo um reteste aqui desta média móvel de 100 períodos que implicaria uma descida de mais de 10% em cima do que já desceu. No mínimo dos mínimos é o que eu estou à espera. Há bastantes fatores macroeconómicos que entram nesta análise, nomeadamente o fator mais importante é a taxa de juro do Fed, que é a Reserva Federal Americana. O Sherman já veio dizer este ano que vai subir a taxa. Provavelmente espera-se que este ano eles subam 3 vezes a taxa de juro ao longo de 2022. Como podem ver, isto é um mercado não livre, é um mercado pronto, que é uma taxa definida pelo Comitê da Reserva Federal, tendo em conta as métricas que eles têm ao seu dispor. Uma das métricas que eles dão mais peso é a taxa de inflação. Podemos ver que ano após ano, apesar de haver aqui algumas falhas nos dados, este valor está correto, está a 7% ano após ano, que é o valor recorde desde meados de 82, que os Estados Unidos não tinham uma taxa de inflação tão alta. Isto deve-se claramente à quantidade de dinheiro que está a ser, ou de dólares que estão a ser imprimidos pela Reserva Federal. Podemos ver aqui uma grande subida na crise do Covid e desde então continuaram sempre a imprimir. Claro que isto tem um impacto muito positivo nos mercados, nomeadamente nos mercados de risco, porque quando as taxas de juros estão tão baixas, mercados de risco como empresas tecnológicas vão beneficiar de pessoas que querem ganhar exposição, pois não têm maneiras alternativas de obter retornos, então viram-se para estes mercados mais arriscados. Agora, o contrário também é verdade: quando a taxa de juros sobe, o capital move-se de ativos de mais risco para ativos de menor risco. E sempre se passou assim ao longo das últimas décadas. Uma das métricas mais relevantes é a yield curve, que a tradução para português seria a curva de rentabilidade. E o que é de facto esta curva? Portanto, isto é o valor dos yields, ou seja, dos retornos de bonds de 10 anos menos bonds de 2 anos. Ora, o que é que acontece? Quando os bonds de 2 anos estão a pagar mais, porque normalmente a curva de retornos dos bonds, normalmente, por exemplo, temos aqui 10 anos, 20 anos,
30 anos, normalmente a taxa vai ser sempre superior. Portanto, a taxa de rentabilidade destas obrigações do Tesouro americanos vão ser superiores porque estão lá depositadas há mais tempo, é normal esperar-se um retorno superior. Ora, quando esta curva passa abaixo de zero, significa que, por exemplo, portanto, isto aqui estamos a comparar 2 anos com 10 anos, significa que o valor do retorno das obrigações de 2 anos está superior à taxa de 10 anos. E isto aqui, quando esta linha começa a descer, é chamado de inversão da yield curve, que neste gráfico estamos a representar como uma pequena diferença, como simples diferença entre as duas taxas, é quando o valor da diferença vai abaixo de zero. Ora, porque é que isto é tão relevante? Porque quando os investidores que possuem grandes quantidades de dólares, nomeadamente grandes bancos, fundos de reforma e outras grandes instituições, pegam nos seus dólares, porque estas instituições precisam de ter equivalentes a dólares, ou seja, obrigações do Tesouro para eles é o instrumento mais seguro para ter a exposição ao dólar sem ter dólares em específico, porque é legal, na maior parte dos casos, ter demasiada percentagem em dólares em si. Agora, estas taxas de juro, estas obrigações de 10 anos pagam 1,4% de retorno, ou estão a pagar neste momento 1,4% de retorno sobre o principal depositado. Mas nós já vimos que a taxa de inflação está a 7% ano após ano. Ou seja, isto é um investimento perdedor para estas grandes instituições e para qualquer outro investidor, pois o retorno real vai ser negativo, pois o dinheiro desvaloriza mais do que o retorno que estamos a obter sobre ele. Ora, quando grandes instituições com muito dinheiro preferem ter nestes ativos mais seguros a 2 anos a perder dinheiro, é de facto porque eles antevêem que neste período mais à frente não há nenhum investimento melhor do que perder essa tal diferença de seja 4, 5%. Ou seja, eles preferem perder 4, 5% do que ter o dinheiro em qualquer outro investimento. Ora, isto é uma previsão dos participantes do mercado que vai haver uma grande crise, não é? E que todos os ativos vão sofrer. Ora, se eu comparar aqui a yield curve com um índice do mercado americano, por exemplo, o Dow Jones, que são as 30 maiores empresas industriais dos Estados Unidos, podemos ver que temos aqui histórico desde os anos 70, portanto, a yield curve inverteu várias vezes. Portanto, temos aqui esta linha laranja define os 0%, o valor de zero, e podemos ver que nas várias vezes que ela quebrou aqui abaixo, ela quebrou aqui abaixo, tivemos uma correção no mercado, quebrou aqui abaixo, depois de recuperar, que houve um bom impulso no mercado, quebrou abaixo, voltamos a ter correção, voltou a recuperar, mas rapidamente voltou para baixo outra vez, continuou a correção. E depois não tivemos muito mais casos até cerca de 10 anos depois, que quando esta métrica voltou a cruzar abaixo de zero várias vezes. Ora, o que é que tivemos? Tivemos num momento bastante corretivo,
do mercado, não é? Para além de já termos tido esta grande descida, voltamos a ter outra recessão no início dos anos 90. Puxando mais à frente, e este indicador funciona cada vez melhor quanto mais próximo da atualidade estamos, pela minha análise. Aqui perdemos o zero, tivemos logo a seguir uma recessão, a recessão do dot-com bubble dos anos 2000. Aliás, esta foi uma pequena correção antes, apesar de bastante acentuada. Quando perdemos aqui o zero, agora sim, nos anos 2000, começou a tal recessão. E mais recentemente, em 2008, isto, já em 2006, a curva de retorno estava a dar sinais que vinha aí uma potencial recessão. E lá tivemos em 2018. E mais recentemente fomos muito rapidamente testar o nível de zero, cerca de 5, 6 meses antes da recessão do Covid. E neste momento a curva está novamente aqui a virar para baixo, e podemos ver que quando ela de facto muda, muitos investidores começam a entrar rapidamente nesta estratégia de acumular tesouros de curto prazo, e rapidamente isto desce. Ainda não estamos lá, mas estou muito atento a este indicador para, se começarmos a perder estes níveis, começar a tomar medidas em relação à minha exposição ao risco. Mais indicadores que podemos ver é que pronto, isto é a taxa dos 10 anos, dos tesouros a 10 anos, já tínhamos visto, sempre a descer, com a taxa de juros do Fed também a descer. Estas taxas estão diretamente correlacionadas, constantemente a descer. O valor dos tesouros sempre a subir, porque estão inversamente correlacionadas à taxa. E o que é que eu queria mostrar mais aqui? Isto aqui é um conceito um bocado mais técnico, que é a velocidade do M2, que é um indicador macroeconómico. Representa quanta parte desta liquidez está a ser usada, portanto, desta liquidez imprimida nos últimos 20 anos, está a ser usada para, de facto, crescer a economia nacional americana, de ser gasto em bens e serviços. Está em mínimos todos os tempos este valor. E depois, coisas que eu estou a dar muito peso para esta minha tese são commodities como ouro, petróleo e outras que já vamos ver estarem a posicionar-se para breakouts multianuais, em que estamos aqui a consolidar, e quando quebrarmos, podemos ver aqui o ouro. Caso não saibam, o ouro deixou de ser progressivamente, dado este acordo nos Estados Unidos, se quiserem depois procurar melhor. Foi estabelecido em 1944 este acordo, em que basicamente o dólar foi valendo cada vez menos ouro, até ao choque de Nixon. Em 1970, em que Nixon declarou que mais nenhum dólar poderia ser trocado por ouro, algo que poderia ser feito por outras nações até a data, e o dólar passou a ser simplesmente uma moeda fiduciária, não é? E então, neste caso, o ouro, que estava preso, como os Estados Unidos tinham o controle sobre este mercado fechado na altura, e
tinha o ouro, uma onça de ouro definida como $35. Desde então o ouro virou mercado livre e o preço começou a poder flutuar. E podemos ver que em termos de dólares foi sempre apreciando ao longo do tempo, o que mostra a inflação sobre o dólar e o facto de este ir perdendo valor ao longo do tempo. Ora, estamos aqui numa estrutura muito bullish em termos de valorização em dólar, pois estamos aqui a consolidar perto de all-time highs e quando houver finalmente um breakout, eu estou à espera que o ouro tenha uma muito boa performance sobre o dólar ao longo dos anos que vêm, potencialmente décadas que vêm. Outro gráfico muito semelhante é o gráfico de petróleo. Como toda a gente sabe, os preços de energia andam a subir e isto também se deve à inflação. Ao longo dos anos também foi sempre apreciando e, a meu ver, estamos a terminar aqui uma correção completa multianual, uma correção que já há quase 15 anos que se estava a desenrolar e estamos finalmente aqui no breakout, neste caso já confirmado em petróleo. Ou seja, eu estou à espera do preço do barril ao longo dos próximos 4, 5 anos quebrar para máximos de todos os tempos e continuar por aí adiante. E como é que isto afeta os mercados das criptomoedas que costumamos abordar aqui no canal? Sendo o maior setor de risco em termos de mercados financeiros, eu diria que vai sofrer com esta crise que eu estou a postular, mas, de qualquer das maneiras, continuo bullish neste mercado médio prazo, pois mesmo quebrando este low, isto seria um padrão completo, na minha opinião, para continuar a subida e continuar esta onda de subida em que eu acredito que ainda esteja a desenrolar-se. No curto prazo vou ter muita aversão ao risco e ter cuidado nos meus investimentos mais de médio e longo prazo. Vou com pouca porcentagem claramente para criptomoedas neste momento. Vou continuar muito atento aqui ao mercado americano, caso ele perca estes mínimos, que para mim estará confirmado quando tivermos um fecho de uma vela diária abaixo de 430 no S&P 500, quando tivermos aqui um fecho abaixo, vai estar confirmado para mim o início desta descida mais prolongada que estamos a falar, ou que estive a falar até agora. E acho que é tudo. Queria falar aqui um pouco lá está, da inflação que eu estou a antever devido a todos estes fatores. Temos aqui o preço do trigo ao longo de 40 anos. Podemos ver que tem padrões de preço muito harmoniosos e muito identificáveis para mim. Tivemos aqui uma grande correção, continuação, outra grande correção e para mim já estamos na fase de continuação em que muito provavelmente o preço aqui do trigo possa vir a dobrar nos próximos 3, 4 anos. Isto é o preço do milho, muito semelhante. Também antevejo que já estejamos nesta zona de continuação. Preço do açúcar, muito semelhante. E eram estas coisas que eu queria falar convosco. Tenham atenção se tiverem capital investido, que, na minha opinião, apesar de não ser profissional de finanças e não poder dar conselhos financeiros
verificados, não é? Mas eu simplesmente neste momento vejo que está muita gente desligada do panorama macroeconómico mundial. Muita gente não está a par e pode vir a sair-se queimada devido a alguns investimentos de maior risco ou simplesmente falta de poupança. Vejo que muita gente possa sofrer com esta crise que estou a postular e então decidi partilhar aqui a minha visão e deixar algum alerta. Quanto mais não seja apelar a reestruturações de portfólio e estar atento ou dedicar alguma atenção a estes assuntos. Pronto, malta, espero que tenham gostado. Deixem aí qualquer dúvida que tenham, podem sempre falar comigo, já sabem. Então, um abraço e até à próxima.